Até onde nos leva a linguagem? Essa é uma pergunta que às vezes a gente pode se fazer porque a gente vê muitos conteúdos na internet, muitos vídeos, muitos textos falando sobre a linguagem, a sua necessidade de ser desenvolvida e para onde ela vai, né? Para qual a sua finalidade. E é um assunto tão amplo, tão diverso, tão assim, às vezes até megalomaníaco, né, nas suas pretensões, que às vezes fica difícil a gente encontrar uma resposta coerente. Mas o fato é que todo ser humano e toda a constituição humana, eu poderia dizer que o ser humano é enxergar as coisas como uma linguagem, é dar nome a todas as coisas, e por isso essa amplidão de possibilidades e essa potência absoluta de capacidades, ela não é nem um pouco exagerada quando a gente fala de linguagem. E no que tange aos objetos de conhecimento do ser humano, tudo acaba sendo uma linguagem, tá? Quando eu coloco as coisas em uma forma discursiva, eu tenho um certo procedimento, né? Mas eu posso colocar isso de outras formas. Eu posso trabalhar de maneira lógica, com sinais, né? Trabalhando alguns silogismos, né? Posso colocar isso de maneira matemática, eu posso colocar isso de forma simbólica, posso desenvolver isso de forma artística. Então perceba que tudo que eu estou colocando aqui é uma expressão do pensamento. À medida que o pensamento ele vai se expandindo e se desenvolvendo e tomando mais consciência dele mesmo, esse pensamento ele vai gerando uma espécie de imagem sua, e essa imagem, né, para usar quase como um termo de Plotino, né, como tenho trazido muito aqui, essa imagem ela é como um movimento, né, uma sombra desse pensamento que está sempre, vamos dizer assim, preso, né, na cabeça. De alguma maneira é assim, né? Quando a gente pensa com a cabeça, né? Quando parece que estamos sempre conversando, né, com alguém dentro de nós mesmos. E dentro de nós está dentro da cabeça, né? A cabeça tem essa função simbólica de carregar isso, e há outros elementos no que eu estou colocando aqui, mas eu não vou desenvolver essa parte especificamente, tá? Mas eu queria dizer que sim, a linguagem tem essa capacidade de ser muito abrangente e potente em suas possibilidades de expressão, mas que é necessário entender o porquê disso, né? E aonde se pretende chegar com isso, tá? Então, algumas vezes eu já falei sobre a linguagem aqui no canal, acho que muitas vezes na verdade, e muitas vezes eu falei sempre de um vocabulário para poder trazer uma espécie de comparativo, né? Porque isso geralmente é o que a gente associa hoje. Ter uma boa linguagem, desenvolver linguagem é desenvolver um certo vocabulário, o que isso é falso na verdade, tá? Palavras novas, e não só novas, mas com a sua fidelidade, a sua própria expressão, né? Ou seja, palavras que realmente sejam condizentes com a condição do objeto apresentado. Isso Platão desenvolve lá no Crátilo, né? Onde é necessário ter alguém que defina quais os nomes de cada coisa para que as coisas tenham o nome que lhes são próprias. E que representem melhor o seu ser, para que aquilo esteja mais bem, tão bem representado, mas também isso tenha uma potência, uma correspondência correta, tá? Então a palavra precisa ser uma imagem fiel do que é esse objeto, certo? E também isso não vai ser um assunto para esse vídeo, eu preciso fazer um assunto só sobre o Crátilo, né? Na verdade um Crátilo daria um curso inteiro, né? Mas enfim, vocês me comentem aqui nos comentários se é válido falar sobre o Crátilo. Mas vamos lá. Então voltando aqui sobre onde estamos agora. Esse vocabulário que a gente está trabalhando, a gente vai desenvolver essa fidelidade às palavras para que a nossa comunicação, para que o nosso repertório semântico e simbólico seja o mesmo. Eu não consigo me comunicar verdadeiramente
se eu não tenho o mesmo repertório semântico, simbólico. Eu preciso ter esse repertório para que as minhas palavras tenham exatamente o mesmo efeito para você do que para mim. E quando eu falo desse exemplo, eu sempre gosto de citar os exemplos dos homônimos, né? Ou seja, palavras que têm o mesmo nome, mas que signifiquem coisas diferentes para ter um efeito comparativo. Então, para a gente falar, por exemplo, de manga da camisa, mas a manga também é uma fruta, né? Um amigo meu falou que manga pode ser uma extensão de terra, né? Um pedaço, uma faixa de terra. Enfim, existem vários homônimos que podem trazer isso pra gente, ou seja, por mais que eu tenha o domínio do signo com o qual eu escrevo a palavra, se eu não tiver o repertório semântico dela, eu não tenho como compreender o que o emissor, né, da palavra está me dizendo, o que o autor da palavra, o que aquele que está transmitindo, expelindo, está querendo me transmitir. Então, isso gera um processo de uma certa confusão, porque assim também como eu falava com esse meu amigo, né, estava conversando um pouco sobre isso, e um dos elementos que têm sido descobertos, né, recentemente são algumas criptas e novos templos egípcios, né, muitas coisas, inúmeras coisas, centenas, milhares delas foram conservadas, apesar do tempo. Porém, nós não temos a chave de acesso, né? Com a pedra de Roseta foi possível identificar um certo nível dessa linguagem, mas nós não temos acesso ao repertório simbólico que esses antigos egípcios tinham, né? Que inclusive foi o repertório simbólico que deu origem à mitologia grega, né? Em muitos aspectos, tem muitas similaridades em alguns pontos, né? Porque a mitologia egípcia é bem vasta, bem grandiosa. E alguns deuses são até de mesma significação, né, tem o mesmo nome, né, ou não tem o mesmo nome, mas tem exatamente as mesmas características. Mas enfim, isso também Platão conversa sobre. Isso não é no Crátilo, é no Sofista. Não, Protágoras talvez. Enfim, não vem ao caso aqui. Mas Platão fala sobre isso com certeza, sobre essa origem, né, de alguns deuses romanos para gregos sendo egípcios, né? Até me confunde um pouco aqui. Então assim, para não perder muito o fio da meada aqui, então eu preciso não somente da palavra em si, mas eu também preciso do repertório semântico, simbólico. E isso a gente entra em uma esfera que é da psicologia para cima, né? Ou seja, da alma racional ou psicológica também, que aí já estou misturando muitos termos, né? Mas é da alma do indivíduo para cima, porque aí nós temos uma espécie de repertório imaginário, imagético, né? Onde, por exemplo, para pegar um exemplo agora que seja de diferentes conotações, né, para cada momento histórico, para cada, né, situação, onde eu posso pensar como em algumas civilizações, se você tem o deus da chuva, né, como sendo esse fecundador, né, esse elemento que fecunda a terra e traz a plantação, e em outras, tendo a chuva como uma espécie de elemento vil, um deus mau, né, que traz uma certa desordem e afasta do elemento solar, né. Então, há essa diferenciação e muito da nossa linguagem ela passa por um crivo simbólico do qual a gente ignora hoje. Ignora porque não tem esse contato, né. É como estar desconectado da própria alma que traz consigo essas semânticas, esses elementos, esse imaginário, esse repertório, tá? Mas então, a gente vai falando então de adquirir um certo domínio de certas palavras, de certas significações. A gente vai então depois passar disso a uma aptidão lógica, né? Que vai se dar em dois níveis, né? No encontrar correspondências coerentes para cada coisa, né? Ou seja, a ideia de um silogismo, por exemplo, quando
você diz aquele clássico silogismo do todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Então a linguagem vai passar por essa correspondência de exatidão, tá? A gente vai conseguir chegar a um momento de exatidão e vai passar também por um processo de mobilização das paixões, onde através das palavras eu modifico, e o melhor seria, na verdade, eu qualifico as paixões às quais eu sou submetido. Então, em outras palavras, a linguagem vai qualificando aquilo que é do meu interesse, ou qualificando aquilo que eu gosto, aquilo que é a minha paixão. Como diria o William Marias, nós fazemos uma educação da espontaneidade. Então, as palavras, elas realizam em nós, as palavras não, a linguagem realiza em nós uma educação da espontaneidade, certo? Como é que vai ser isso? Como é que isso vai se desenvolver? Eu dei 2 exemplos, dei o exemplo do silogismo, que é através da lógica, e o exemplo das paixões, que é através da retórica. A retórica trabalha principalmente o que se chama de vontade, né, mas que, no meu entender, isso não é tão preciso, né, essa palavra vontade para isso, mas vai servir, né, na escolástica a gente tem essas terminologias, né? Então, a vontade, trabalhar a vontade, né? A vontade no sentido de que eu tenho um direcionamento de ação, né? Uma clareza de ação e um sentimento que perpassa por aquela ação. Geralmente um sentimento de resolver alguma injustiça, e um sentimento que corrobora para uma narrativa da minha biografia, tá? Também não vem ao caso aqui. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários perguntas de coisas esquisitas que não ficaram claras. E, né, o processo da lógica, que vai nos levar a uma certa exatidão, a um certo sentido unívoco, sem erros, onde gere menos mal entendidos ou menos ruídos de comunicação. Então, aqui vamos fechar um ponto, né, onde a linguagem ela é totalmente denotativa e eu falo exatamente aquilo que eu quero comunicar. Num ponto mais profundo, né, onde eu vou começando a desenvolver um certo apuramento simbólico, né, desde antes eu já vou desenvolvendo isso, né, mas é difícil você precisar quando se passa do elemento denotativo para o simbólico, tá? Do que é totalmente descritivo, do que é totalmente lógico e concreto, para o que é simbólico, transcendente, né? E o que eu vou falar agora, que é o dialético. Mas antes de começar a falar o dialético, que é onde a gente quer chegar, né, com toda essa trajetória, essa narrativa da linguagem, quero convidar você para conhecer o meu Clube do Livro, onde estamos desenvolvendo assuntos sobre a beleza. Então, o Clube do Livro se chama Em Busca da Beleza, e agora, nesse momento, vamos começar o trabalho com o Hípias Maior de Platão. Tá? Caso você tenha interesse, o link vai ficar aqui na descrição. Tá? Então, vamos voltar aqui para a dialética, né? Então, apesar de muitas vezes se colocarem a lógica e a dialética como a mesma coisa, isso não é descrito assim por Platão, tá? Então, é importante que a gente entenda isso, porque muitas vezes nós temos até nomes diferentes para uma mesma coisa e nomes iguais para coisas diferentes, né? Então, como eu já falei mais cedo, né? Estou sendo redundante aqui. Mas quando você trabalha com a lógica, você tem um desenvolvimento da linguagem em que ela vai desenvolver um sentido unívoco, ou seja, eu vou comunicar exatamente aquilo apenas com um sentido. Quando eu trabalho com o aspecto poético, isso gera uma série de sentidos, né? Então, a poesia é uma matriz de intelecções, porque, né, isso é uma definição para os símbolos, e uma poesia está carregada de símbolos. Mas quando a gente trabalha com dialética, o que é a dialética? A dialética é a parte mais nobre, mais alta da filosofia. É a parte onde os elementos vão se conflitar, né? vão se degladiar, para que se chegue a um terceiro elemento, né? Alguns colocam como tese, antítese e síntese, mas alguns partem da ideia de que vamos fazer
um cotejamento, né, de elementos. Vamos passar por uma espécie de assimilação desses elementos, depois vamos dividir todos eles e depois vamos reuni-los numa nova oitava, né, num novo sentido, num novo nível. Então a dialética ela passa por uma compreensão de certos níveis que circundam a compreensão ou a intelecção de uma mesma coisa. Isso é muito similar com a teoria musical, quando a gente trata dos... meu pai. Quando na teoria musical a gente tem as funções harmônicas, vamos dizer assim. Não só as funções harmônicas, mas... poxa, me fugiu a palavra aqui. Você tem os graus do campo harmônico, isso. Então cada grau ele tem a sua função e cada nota ele tem um grau diferente de acordo com o campo harmônico que ela ocupa. Então, assim como você pode avaliar uma nota em relação à distância que ela possui com todas as outras notas, né? Isso é diferente em relação a cada campo harmônico também. Então isso é o que faz com que cada nota seja diferente, ainda que ela seja a mesma. Se eu mudo o campo harmônico, a nota é diferente porque ela ocupa uma postura diferente, uma posição diferente, tá? E aí, acho que não vou complicar mais o negócio aqui. Mas o fato é que a dialética, ela compreende o entendimento do entorno, vamos dizer assim, e depois a sua elevação e a assimilação desse novo entorno que foi adicionado. Então, como se eu tivesse alguns níveis, né? Então, esse nível aqui, eu compreendo esse nível, eu assimilo ele e passo para o próximo nível, faço a assimilação desse e passo para o próximo nível, assim por diante, sem abandonar os elementos anteriores, tá? O processo da dialética ele é descrito por Platão no mito da caverna. Isso é algo que a tradição platônica coloca, né, em alguns momentos, mas Plotino também já traz isso, né? Então, no mito da caverna ele parece descrever exatamente o que é esse processo de dialética, porque aquele prisioneiro inicial, né, ele começa como um prisioneiro, ele mesmo se torna um prisioneiro que está livre depois, né, das correntes. Depois esse mesmo prisioneiro que agora está livre, ele passa a ser um filósofo porque ele saiu da caverna. Esse mesmo prisioneiro que estava preso com as correntes, passou a ser solto das correntes, chegou a ser filósofo porque saiu da caverna. Ele contempla o bem e volta, o bem no caso que é o sol, e volta para a caverna como um político. Essa mesma pessoa, esse mesmo homem, esse mesmo ser humano, ele é ao mesmo tempo todas essas coisas em níveis diferentes, porque em estágios diferentes também da sua evolução. Então, homem ou pessoa, né, pode ser qualquer uma dessas quatro coisas, né? E aí ele coloca elementos de opinião, então, ignorância, opinião reta, e depois ciência e sabedoria, né? Então, uma mesma pessoa pode ser qualquer uma dessas coisas. Ela pode ser ignorante, ter a reta opinião, ter uma opinião vulgar sobre as coisas, né? Ser uma pessoa que possui a ciência e depois a pessoa que possui a sabedoria, ou seja, a totalidade do conhecimento, tá? Então, o objetivo da linguagem é chegar na dialética, que é a capacidade de não só saber o que significa cada coisa em sua essência, mas também de incorporar as possibilidades que essa mesma coisa pode assumir, a depender do seu contexto, a depender da sua trajetória e do seu momento evolutivo, tá? Geral. Então, a dialética nos permite o conhecimento das essências, e por isso que Plotino fala que é a ciência, ou a arte, né, melhor dizendo, que permite falar com propriedade sobre todas as coisas, porque consegue abranger o círculo de potencialidades dos significados de uma palavra.
tá? Em vários momentos, em várias situações, tá bem? Não sei se me fiz tão claro assim, mas eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, sobre a dialética e que é o objetivo, né, a finalidade da linguagem. Não confundir a dialética com a lógica, embora alguém possa dizer que são a mesma coisa, né? Já vi isso, mas também já vi o contrário. E estou mais tendencioso para trabalhar com o contrário, que na verdade é uma parte que é mais alta. E vamos seguir adiante, né, aqui no nosso trabalho. Caso tenha gostado do vídeo, deixe um like, qualquer coisa deixe um comentário. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa que não tenha ficado claro, deixe também aí nos comentários. E, bom, é isso, vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.